roupas de saco de açúcar, tingido na anilina, para você ver tamanha pobreza que eu vim. Eu fui trocador de ônibus em Belo Horizonte, da linha 83, São Francisco, no quarto Ciacom. Eu conheço o transporte coletivo de Belo Horizonte por tramitar dentro dele a minha vida toda. Então a minha família usa, eu moro aqui no Coração Eucarístico, eu lutei muito até chegar ao ramo de ótica. Eu tenho ótica em Belo Horizonte, uma ótica no centro, ali que eu construí a casa da minha mãe, ali que eu comprei a empresa da minha esposa. Há 23 anos nós somos proprietários do Instituto Elefantim Elmer do Coração Eucarístico, uma das maiores escolinhas infantil da região, está ali pertinho da Praça do Corel. Então eu lutei muito para chegar aqui. Hoje estou vereador, não sou vereador, estou. Daqui 4 anos pode ser que não esteja mais. Eu quero contribuir com a minha cidade, eu quero contribuir com Belo Horizonte. Então hoje a minha família usa sim o transporte coletivo. O meu filho Jairzinho é jogador profissional, ele pega o ônibus para vir treinar na Arena Pitangui todos os dias e volta. Minhas filhas usam o ônibus em Belo Horizonte, e eu preocupo com a segurança do ônibus e preocupo com os preços das passagens. Nós da comissão temos projeto, Wesley, do retorno do trocador de ônibus, por enquanto, até a bilhetagem eletrônica ser implantada e essa classe de trabalhadoras ser absolvida pelos empresários, pelas empresas de ônibus, porque nós não podemos concordar com a dispensa desses pais de família. Inclusive o prefeito Calil me garantiu, numa fala comigo, perto de alguns vereadores, Gilson, que não autorizará a demissão dessa classe trabalhadora. Então eu quero concluir dizendo para vocês que nós temos projeto. Nós assinamos, eu, Carlos Henrique Wesley e o Elvis Cortes, assinamos um documento ao prefeito do Calil nos primeiros dias de mandato para revogar a passagem de Belo Horizonte. Nós não temos rabo preso com o Calil, nós não temos rabo preso com a prefeitura, nós não temos rabo preso com nenhum grupo de empresário, com Cetra, com nada. Se eles estão acostumados a comprar vereadores, a fazer caixinha no passado, ou num passado mais longe, ou até mais recente, conosco isso não vai acontecer. Pode filmar e gravar o que eu estou falando com vocês. Nós da Comissão de Transportes temos compromisso com vocês, povo de Belo Horizonte. Não adianta vir querer levar vereador para participar de eventos que a gente nem tem ido, né, Wesley, nesse tipo de evento. Porque a gente quer ter a responsabilidade, Gilson, de poder, de cara limpa, defender a população de Belo Horizonte. Então, eu gostaria de falar muito mais aqui outras coisas, mas a gente vem lutando sim. A Caixa Preta mesmo, nós fomos fazer uma visita técnica à BH Trans, e nós cobramos essa posição porque foi uma promessa do prefeito Calil. E nós queremos que seja caixa preta, azul, branca, amarela. Não vamos ser racistas aqui não, mas vamos abrir essa caixa e vamos ver o que tem nela. Então eu quero que vocês continuem. Aí eu quero fazer um pedido para vocês. Um dos fóruns mais importantes que eu já participei na minha vida foi esse com estudantes, foi esse com pessoas que estão se preparando para a vida profissional, ética e moral na nossa cidade. É vocês. Então eu queria pedir para vocês muito apoio a nós, vereadores, de primeiro mandato, principalmente o Gilson está no segundo. O Gilson é extremamente comprometido com a cidade, um legislador que eu admiro. O Gilson, a gente tem algumas posições contrárias, como colegas ali no Legislativo, mas é um grande legislador de Belo Horizonte, Gilson. Eu te admiro. Quando o Gilson fala, eu paro para ouvir. É um professor, ele entende do que nós estamos fazendo aqui hoje. E a maior prova de que nós valorizamos vocês é porque nós estamos aqui hoje, numa audiência pública. E nós temos cobrado, eu dizia, falava com o Gilson ali, nós temos cobrado da Câmara Municipal a volta da Câmara itinerante. Porque é onde a gente vai no problema, junto com a população. Eu, por exemplo, estarei inaugurando, começa daqui 20 dias,
o meu gabinete itinerante. Eu vou parar minha van na Praça do Corel, vai ser o primeiro lugar, e vou colher todas as demandas da população com a minha equipe. Eu vou fazer isso em cada bairro de Belo Horizonte e vocês terão notícia disso. Muito obrigado. Muito bom. Vamos começar então a rodada de respostas, né? As perguntas que foram direcionadas a nós. Eu vou responder, né? Creio que vocês anotaram aqui aquelas que, né, foram direcionadas para cada um aqui da mesa. A primeira foi direcionada para o ES da autoescola, né? Foi a Ana Luísa que fez a pergunta. Ana Luísa, eu acredito e desejo muito que esse ramo meu de habilitar, né, as outras pessoas aí está quase que, né, chegando ao estado de decadência. O que está acontecendo? Eu vi aqui o estudo que o nosso professor passou, espetacular, e ele usou aqui vários países, na sua maioria países da Europa, né? Países mais velhos, países, né, que já vêm nesse debate que nós estamos aqui há muito mais anos do que nós. E uma pesquisa recente na Alemanha constatou que mais de 60% dos jovens, como vocês aqui, não tem um sonho de ter um carro próprio. Não almejam mais ter um carro próprio. Aí você para e pensa, por que eles não querem ter o carro próprio? Porque eles têm um transporte público muito eficiente e de qualidade. Ou seja, esse realmente é o desejo pelo qual essa audiência pública foi chamada, né? Passos que serão tomados para que um dia chegamos a este ponto. Acredito eu, não vou julgar, e depois eu posso até errar, né? Acredito que a maioria aqui, em breve, terá o seu carro próprio e deseja muito ter o seu carro próprio. Por quê? Não tem hoje um transporte público eficiente. Mas caso um dia, não sei quantos anos, medidas serão tomadas e acredito eu que em breve poderíamos chegar a este nível sim, de você querer deixar o seu carro em casa, pegar o ônibus na porta da sua casa, levar, você vai, trabalha, volta. Isso seria quase que hoje no Brasil uma utopia. Eu só queria falar sobre essa questão da minha fitinha amarela aqui, porque algumas pessoas mandaram algumas perguntas para mim aqui. É porque nós estamos na campanha mundial de prevenção de acidentes de trânsito, né? Morre no mundo 1.300.000 pessoas em acidentes de trânsito no mundo. Já é a 6ª causa de morte, né, de trânsito no mundo. E 50 milhões de pessoas não morrem, mas ficam com sequelas sérias. Então este mês é um mês, né, que nós estamos aí nessa luta. E as autoescolas, elas estão aí nesse movimento, né, nessa campanha. Então reforçar isso, mais uma vez destacar o estudo que o professor passou, e acredito que em breve, né, essa questão do transporte público chegaremos sim a um índice de melhora. Agora, eu também tenho a história parecida com o do Jair. Vou só brincar, viu, Jair? Não fiquei rico igual ele. É só uma brincadeira, tá? Também estou lá no meu Barreiro, no meu Vale do Jatobá. Venho realmente aí, né? Fiz essa campanha mesmo, né? Pé no chão, sem recursos. E quando você entra dentro da política, sem estar preso a outras pessoas que queriam te levar lá, o Jair pode fazer um discurso desse como ele fez aqui. E eu também posso fazer esse discurso. Não foi deputado que me colocou aqui, não foi empresas que me colocou aqui, não, né? Foi os meus eleitores apenas. Então eu fico em liberdade de poder falar e não devo nada a outros aí. Então podemos falar e responder assim tranquilamente. Então, com relação, ela falou sobre as autoescolas tomarem algumas atitudes das pessoas que vão para tirar a categoria D, por exemplo, né? Que a categoria D e a EG irá permitir você dirigir um veículo de maior porte. Hoje, normalmente, quando se procura tirar essa habilitação, é justamente para você
é para você exercer algum tipo mesmo, ser um motorista de ônibus, um motorista de caminhão. E a procura ela é muito pequena já, tá? Nas autoescolas. Então, para poder concluir, creio que o caminho é esse mesmo. Não é táxi, não é Uber, não é Cabify, não é nenhum outro tipo de valorização de transporte individual que vai trazer uma melhora na nossa mobilidade urbana. E sim, sempre será a valorização do transporte coletivo de passageiros, ok? Muito obrigado. Pela orientação aqui, nós vamos então fazer o seguinte: eu vou tentar responder o que foi colocado em relação ao transporte, porque alguns assuntos eles se repetiram de alguma forma em fala de algumas pessoas, tá? A primeira colocação que foi falada sobre o tempo de concessão do serviço de transporte, qualquer serviço público de concessão ele tem que ter um tempo, né? Um tempo de contrato. E esse tempo, normalmente, ele está atrelado à questão do investimento naquele negócio. Então, uma frota de transporte, uma frota de ônibus que vai operar num sistema de transporte público, o tempo de concessão ele está um pouco amarrado a essa questão do investimento. O controle disso ao longo do tempo, qualquer contrato, qualquer concessão, ele tem um contrato e tem um regulamento para ser seguido. As normas são colocadas no momento da licitação. Esse material está disponibilizado no portal da BH Trans. O pessoal do Tarifa Zero vem acompanhando isso, e vocês, né, tomando ciência disso aqui, podem acompanhar também no portal da BH Trans todas as informações relativas ao contrato de concessão que está em vigor, as regras, o regulamento, ele está lá para consulta pública, tá? E as regras que a gente mantém para poder fazer esse gerenciamento da qualidade do serviço, alguns aqui que eu posso citar, né, a questão principalmente da condição do veículo, é que o veículo tem uma idade média para ficar no sistema. Então a gente controla em que momento que a empresa tem que fazer a substituição desse carro. Então, essa colocação que o prefeito fez na entrada dele, logo no início aí, da renovação da frota ser por ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, ela vai acontecer à medida que esse veículo ele chega na idade máxima permitida para ficar no sistema, a gente vai renovando com essa frota, com essa nova característica. Então, isso já é um ganho na qualidade do veículo. A questão do nível de ocupação, a gente tem o controle por ocupação visual no itinerário que a linha ela tem, a gente chama de trecho crítico, né, da linha. Então quando a gente sabe que está tendo reclamação ou que a demanda está tendo problema em determinadas linhas, a gente tem que fazer um acompanhamento presencial. A gente vai a campo e ver se realmente naquela faixa do horário de pico a linha está com sobrecarga de passageiros, e a gente tem que fazer um redimensionamento. Agora, é só uma colocação que nos horários de pico, realmente, assim, em qualquer cidade, mesmo que foi citada aqui de Europa, qualquer cidade europeia, o horário de pico, ele é um horário mais carregado de ocupação. É lógico que você não pode ter uma ocupação acima da permitida, né? Mas a ocupação do horário de pico não é igual no horário de fora pico. Então, assim, é só ter essa consideração, que esse problema não é de Belo Horizonte, é de qualquer cidade do mundo. O controle é da quantidade que realmente está ali, está dentro da permitida. Um outro controle que a gente faz também, que infelizmente, quanto mais a demanda cai, mais a gente tem que fazer ajustes no quadro horário, né? Então, mas a gente tem regras de régua máximo no pico e no fora pico. Então, quanto mais a linha ela é mais extensa, ela tem um atendimento muito local, ela não tem uma demanda que justifique um quadro horário com intervalo menor, o controle nosso desse quadro horário é feito dentro do que já está no contrato, qual que é o régua máximo para pico e fora pico. A questão do combustível, né, até comecei aqui na minha fala falando disso, que a gente tem a preocupação, sim, de melhorar essa questão da matriz energética.
Agora, a viabilidade disso, ela passa por estudos que a gente vai acompanhando do que está acontecendo, né, de tecnologia, porque na hora que você começa a implementar uma tecnologia nova no sistema, ela tem que ter uma condição de maturidade dentro do sistema. Você tem que ter a condição da viabilidade dela, de permanência na questão de manutenção do veículo, de recomposição daquela frota, do custo daquela nova tecnologia no mercado. Então, a questão do ônibus elétrico é uma realidade que a gente já vai, a curto prazo, vocês vão ver que isso vai acontecer. Foi citado aqui, só estou puxando alguns assuntos, só para não perder o foco, né, assim, de algumas questões. Foi citado o maglev aqui. O maglev, ele é uma tecnologia que tem essa coisa da indução eletromagnética, né? A gente tem notícia disso, já acompanhamos, eu estive em Porto Alegre, lá tem esse tipo de uso, assim, eles estavam desenvolvendo isso por um atendimento entre o aeroporto e algumas situações dentro da Universidade do Rio de Janeiro também, mas é uma demanda um pouco diferenciada, o que eu acho que até o professor, né, querendo entrar mais em detalhe disso com os alunos e tudo, e pesquisar, porque a gente tem que ter um cuidado do seguinte, tecnologias tem várias, mas qual que é a capacidade de transporte que essa tecnologia tem? Porque, por exemplo, você falou aqui do BRT, mas o volume de pessoas que a gente consegue transportar numa composição de frota com articulado e que a gente tem uma flexibilidade de parada, de ter linha direta, de ter linha paradora, da forma de atendimento, é um pouco diferenciado, às vezes, de uma outra tecnologia, que você tem um trilho só, você não consegue fazer viagem direta, a viagem é sempre paradora. Qual que é a capacidade dessa tecnologia no eixo de transporte que você vai colocar? Então, assim, existem várias tecnologias, nenhuma é descartada, mas ela tem que estar no lugar certo da capacidade de transporte que ela vai ter e como que ela pode ser usada pelas pessoas. Então, eu acho assim, é interessante vocês terem essa pesquisa, o professor falou, e quanto mais o meio acadêmico nos ajudar também, a gente ver o que a gente pode estar, às vezes não com o nosso olhar, mas de vocês, melhorando, eu acho que é muito válido, mas a gente tem que saber em que momento e como usar tecnologias diferenciadas. A questão de PED foi falado aí por vários. A gente está renovando aí na cidade, vocês já devem ter observado, os abrigos, né? Então, assim, a gente tem a preocupação que o usuário que está ali, ele fique acomodado, resguardado das intempéries no momento que ele está esperando um ônibus. Agora, nós já temos planejado a troca de 1.500 abrigos por esses novos na cidade. Os abrigos, eles têm uma condição de ser implantado que depende da largura da calçada. Calçada muito estreita, você não consegue colocar um abrigo. A gente tem priorizado onde tem um volume maior de pessoas para usar esse abrigo, para a gente ter, assim, realmente um uso efetivo dele. É lógico que quanto mais a gente conseguir fazer isso na cidade, como um todo, melhor, mas a gente tem que priorizar na onde você tem uma maior demanda e a condição física de colocar. Foi citado aí um problema na linha 5250, só para não, assim, ficar estendendo aqui, depois a pessoa que fez essa colocação queria que me procurasse aqui no final para entender direito o que é. Se o itinerário da linha deixou de parar em algum ponto que é próximo aqui do Cefet, o que é o problema, só para poder melhorar isso aí. A questão do meio passe metropolitano, isso já extrapola a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Quer dizer, qualquer serviço que é feito de usuário que mora fora de Belo Horizonte, faz viagem intermunicipal, tem que ter uma visão e um gerenciamento disso, uma condição de dar uma solução a nível metropolitano. Então, isso envolve o governo do Estado, não só a Prefeitura. A questão da integração também, uma pessoa que falou, mas eu acho que a maioria de vocês já sabe, né, tem conhecimento disso, o cartão eletrônico, ele tem a nossa política de pagar a tarifa de acordo com o uso, com o serviço que a pessoa faz, já tem uma diferenciação hoje no sistema, né? A gente tem, por exemplo, as linhas que atendem a vilas e favelas, ela tem uma tarifa menor. Quem sai daquela região e vai usar um sistema que vai levar para mais longe, com o uso do cartão eletrônico,
ela tem uma integração com uma linha diametral qualquer que vai levá-la para o centro, que é próximo daquela região. A gente tem integração entre serviços com o pagamento de meia tarifa em 90 minutos, que é a integração tarifária, tem integração com o metrô. O sistema do MOVE, quando ele foi implantado, ele deu um ganho para o usuário no momento em que, se você vende qualquer linha ao longo da Antônio Carlos ou da Cristiano Machado, você quer trocar de uma linha para outra, você consegue dentro da própria estação. Então, quem já pagava meia tarifa nessa política de 1,5 em 90 minutos, deixou de pagar, ele hoje está pagando uma tarifa só. Quem, por exemplo, sai lá vamos supor, de Venda Nova e quer chegar no BH Shopping, ele sai do bairro dele, ele toma uma linha alimentadora, chega na estação, ele faz a integração com a linha troncal, com a tarifa cheia. Depois, ao longo do itinerário, a partir do momento que a linha, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, a 5106, que faz Bandeirantes, BH Shopping, ele entra nesse ônibus e consegue chegar no BH Shopping pagando 4,5. Então, a pessoa tem que entender, é a rede de transporte que está aí colocada para ser usada. E vários aplicativos hoje já existem, a própria Google tem informações sobre isso, mas a própria BH Trans dá como a pessoa pode usar o sistema de uma forma, com o cartão eletrônico, ela consegue pagar menos, né? Essa questão da caixa preta aí foi uma colocação do próprio prefeito na campanha dele, né, para a prefeitura, e o que a gente já fez até agora foi desenvolver um termo de referência para a contratação desse serviço de auditoria no sistema de transporte. A própria Anne falou aqui que é um documento complexo, porque realmente o serviço é complexo. A própria BH Trans pediu um auxílio da auditoria do município para poder nos ajudar a construir esse termo de referência, porque tem uma característica muito específica de auditoria contábil financeira e vários outros aspectos. Então, assim, a fase que está desse trabalho é que ficou por um mês em consulta pública o edital no portal da BH Trans. Nós recebemos essas contribuições estão sendo avaliadas. Esse edital vai sofrer algumas alterações incorporando essas solicitações, né? E aí a prefeitura que vai fazer esse arranjo de como realmente vai se dar o processo de auditoria. A BH Trans está fazendo, ela propôs um termo de referência que ficou em consulta, e agora a gente está fechando para fechar isso dentro da prefeitura. Tá? Mas o que eu entendo é que vai ter uma participação, sim, da sociedade civil, principalmente da Câmara Municipal. O que eu acho que a gente realmente tem que tentar perseguir, né, na questão da melhoria do transporte, o que eu falei aqui no início, no momento agora, que alguém perguntou, qual que é a melhoria agora, a imediata? O desejo